Olá, minha gente, muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de terça-feira. Hoje o tema sobre vida a dois e encontros e desencontros no ritmo da sexualidade. É um tema instigante, é um tema muito profundo se formos olhar ele mais de perto. E vamos tentar entender por que acontece esse desencontro na intimidade de um casal sobre ritmos diferentes de sexualidade. Para quem não me conhece, que está chegando agora, os meus trabalhos, as minhas aulas aqui, elas nascem muito diretamente dos cases que eu trato com clientes a longo tempo. Como psicólogo, como psicoterapeuta, existe uma experiência muito árdua, muito grande no campo de tratar seres humanos, certo? Então é interessante se perguntar por que se dá esse desencontro na vida de um casal, onde um é muito acelerado, diria que ele quer sexo todo dia ou mais, e outra parte da parceria podia ser uma vez por semana ou mais raro ainda, certo? É realmente um tema muito interessante. Por quê? Porque se um casal ele tivesse uma harmonia nesta área, e vou citar depois 3 motivos em cima dos quais eu argumento sobre esse tema. Se o casal tivesse uma harmonia, uma convergência, uma boa realização neste campo, tendo a prudência e a paciência necessária um com o outro, meio caminho está andado. Temos que ter presente, dito por grandes estudiosos, que os erros da sexualidade, os erros na administração desse campo do erotismo, ele pode gerar grandes complicações, inclusive doenças, perdas, etc. Portanto, estamos tratando de um tema central dessa questão. Agora, é importante já perguntar de cara o que é o erotismo. Se fala do erotismo em tantas versões, certo? O erotismo, eros, é a força da vida, é a energia primígena pura da vida. É a ordem da vida. E o erotismo é uma energia vital, é uma força sublime, uma energia sublime que se finaliza também em sexo, também em sexualidade. Mas não podemos confundir erotismo com sexo. Erotismo é a energia vital, diria a energia mais refinada que existe na dimensão de um ser humano. Então, qual é que é a função do erotismo? Novamente entramos numa questão muito desconhecida. Nós precisamos entender qual é a função do erotismo. E eu não vou dar muitas respostas prontas hoje aqui. Mas se você estiver me ouvindo com atenção, e certamente está, tente te responder qual é que é a função do eros, dessa força da vida. Qual é que é a função de um orgasmo? Qual é que é a função de um prazer sexual? O que ele tem a ver na vida de um ser humano, certo? Então, existe uma energia vital, uma força vital, que se finaliza também em eros, em sexualidade, e existem funções que essa força cumpre num ser humano. E devemos salientar aqui também no ponto de partida da nossa aula, nossos 30 minutos, que a questão da sexualidade mais, digamos, mais refinada, ela é importantíssima para pessoas de um potencial diferenciado, de um potencial superior, de quem pode ser grande, de quem pode ser líder. Para o mundo da massa, para o mundo mediano, não é tão importante. Pode viver tranquilamente entre tapas e beijos, não faz muita diferença. Isto é, o exercício da sexualidade do mundo inferior de potencialidade, ele não é um quesito tão importante, certo? Mas quando se trata de um mundo superior, de crescer, de subir os degraus, de inteligência, de criatividade, de empreendedorismo, de autorrealização, de riqueza se quisermos, então o discurso é outro. É preciso entender qual é a função do erotismo, qual é a função da sexualidade, que ela cumpre no crescimento, na criatividade, na realização e na sanidade de um ser humano, certo?
E eu sugiro para quem tiver interesse, digamos, de um livro um pouco superior sobre esse campo, que procurem o livro Projeto Homem. Projeto Homem, do acadêmico professor Antônio Meneghetti. Vocês só encontram num site, na livraria eu não vou encontrá-lo. É o livro que tem o maior tratado sobre a sexualidade, indiscutivelmente, tanto na parte dos aspectos problemáticos, dos efeitos póstumos de um sexo negativo e, sobretudo, de que faz o erotismo positivo quando ele tem uma gestão inteligente no processo existencial de um ser humano. Sugiro que vocês busquem esse livro. Alguém me chama depois no direct e eu posso passar melhor essa informação. Agora, sobre esse campo, e eu vou dar só alguns acenos, certo? Porque o meu objetivo aqui é tratar do desencontro do ritmo da sexualidade. Sobre esse campo, sexualidade, existe um enorme desconhecimento, mas é um abismo de desconhecimento, certo? E não é nem de se admirar da onde que nós aprendemos, de onde que nós aprendemos a escola, a formação, o refinamento sobre esse campo, certo? Quando nós tomarmos por exemplo, uma área médica, a maioria dos médicos, não todos, ou sexólogos também, têm conceitos muito orgânicos, muito biológicos do sexo. Não é que isso seja negativo. Só que o instinto da sexualidade, como muitos outros instintos, eles têm raízes muito mais profundas do que a parte biológica. Podemos dizer que se radicam numa dimensão metafísica, numa dimensão espiritual, se quisermos, numa dimensão psíquica. Então, o erotismo ou a sexualidade em si, o sexo em si, essa energia que se movimenta e se finaliza num ato sexual, ela tem raízes muito mais profundas e muito mais além do que o mundo biológico. E, infelizmente, nós vivemos numa cultura milenar que vai superficializando as coisas. Então, não é fazer crítica aos médicos, não. Existe uma ordem acadêmica, social e cultural que apregoa sobre um determinado conceito, sobre uma determinada visão sobre o campo da sexualidade. Também, se nós formos no mundo da psicologia, de muitos psicólogos, psiquiatras e outras áreas da psicologia, também existem grandes confusões e desconhecimento. Honestamente, meus colegas psicólogos me perdoem, mas se estudarem só esse livrinho que eu falei aqui de 300 páginas, a fundo, vocês vão me dar razão num milhão de coisas nesses particulares que eu estou colocando aqui, certo? Depois nós temos como desconhecimento, uma estereotipia social já cristalizada progressivamente, que superficializa, que coloca conceitos extremamente morais, sociais e culturais, etc. Uma estereotipia social que nós nos baseamos muito, querendo ou não querendo, pautando a nossa arte de viver o sexo ou processo sexual no que é um pouco a conceitualização do mundo social. E temos que ter presente também aqui uma coisa muito importante, que ela é relativamente recente, que é a indústria pornográfica. É a indústria dos brinquedos, dos objetos sexuais, onde existem conceitos, existem valorações, existem afirmações, existem orientações, existem induções, porque é um comércio que está em jogo, certo? Sobre uma certa ótica de ver e de orientar sexualidade. Estamos quase num mundo onde se desativa a sexualidade a dois e se aviva através de muitos artifícios ditos sublimadores ou até geniais, certo? As coisas não são bem assim. Eu não entro no mérito aqui, certo? Não vou ser eu que vou criticar ou afrontar a indústria violentíssima mundial da pornografia dos objetos sexuais, certo? Agora, existe, na verdade, no ser humano, conhecido desde sempre pelos grandes sábios, pelas pessoas com a cabeça fora d'água, um mundo natural da sexualidade que precisa ser compreendido, certo?
O sexo é um instinto natural que tem a sua ordem profunda, que tem as suas proporções, que tem os seus princípios, que tem o seu processo natural, independente da sociedade, independente de cultura, independente de pornografia, independente de visão social, certo? De visão educacional. Então nós temos um erotismo, uma sexualidade natural, eternamente natural, que se nós aprendermos a conhecê-la e a vivê-la de um modo ponderado, nós ganhamos o paraíso, certo? Porque quem acerta esta área de um modo muito inteligente e muito ponderado, com as proporções certas, ele acerta praticamente a vida, certo? Então, se nós temos inúmeros corrimões culturais e sociais e acadêmicos que nos levam à desinformação sobre o que é o sexo em si, nós temos também conhecimentos específicos de grandes sábios que já dissertaram, descreveram sobre isso, que dão visões maravilhosas, fantásticas sobre o que é o erotismo, sobre o que é o erotismo branco, o estado de graça, a sexualidade divina, certo? Existe isso. E as pessoas que pretendem um mundo superior devem fazer um apanhado, uma pesquisa, um conhecimento, uma busca do que é esse erotismo natural, essa sexualidade positiva, eternamente positiva, para poder se avizinhar a um exercício que seja coerente com a natureza que nós somos, certo? Então, os 3 pontos que eu encontro que complicam, que criam o desencontro do ritmo sexual dos casais, depois desse comentário que eu fiz agora aqui, existe uma questão muito interessante. Como nós não somos educados a conhecer esse instinto, a conhecer essa força, essa beleza, esse prazer, a saber a lógica de como funciona. Não fomos educados, nem pela família, nem pela escola e muito menos pelos corrimões sociais. Não fomos educados honestamente. Nós aprendemos na estrada, nas ruas, nos cantos e com alguns micros acenos que nos foram dados. Então, como não existe a educação nem da parte do homem, nem da parte da mulher, existe uma dificuldade de tratar a companheira ou o companheiro. Existe um desconhecimento, existe uma falta de arte de como tratar a pessoa para ela abrir-se, para ela dispor-se, como criar o clima, o ambiente, certo? Como criar a abertura para que essa força, diria eu, divina, se faça presente como estado de graça, como beatitude, certo? Então existe esse despreparo. E levando em conta que a mulher é um elemento potentíssimo neste campo, sobretudo, e muito sensível, e que tem uma percepção, uma visão diferente daquela que tem o homem, eu falei na aula passada, se ela não for bem trabalhada, compreendida, diria eu, de um certo modo ajudada, no predispor-se, no abrir-se, ela se fecha. Ela se fecha. E ela se fecha e vai desacelerando o ritmo. Porque ao invés dela sentir-se motivada, prazerosamente querendo, ao não encontrar progressivamente ao longo do tempo com o parceiro, esse não trabalho, essa não arte, ela vai se fechando consciente ou inconscientemente. E ela se bloqueia. E ela não quer mais o sexo. Não é porque ela não seja potente ou porque ela seja frígida. Porque a situação assim foi estabelecendo na sua sensibilidade, na sua emotividade, no seu estado psicológico, a ter esse embotamento onde ela se retrai sem querer e sem saber. Recentemente eu encontrei uma situação no trabalho que a pessoa me disse assim, eu fiquei casada há 10 anos e eu esfriei na sexualidade. E eu me culpava muito por isso. E tinha muitas dúvidas e muito temor de ter um grande problema nesse campo. Porque não tinha mais desejo, mais vontade, mais abertura.
Por que eu não queria mais o sexo? Enfim, encurtando o case aqui, o casamento se rompeu e se dissolveu. E logo depois, ela começou a sentir, retornar, essa mesma força, essa mesma química, essa mesma vontade perante outros homens, não no ato sexual em si, mas em convívios normais, amistosos. Então ela foi percebendo que a coisa não estava morta, que o que não acontecia era um preparo, uma sintonia, uma reciprocidade, onde os dois pudessem evoluir junto neste instante erótico para chegar a um ápice onde o sexo acontecesse, onde o orgasmo acontecesse, onde ele transcendesse o mundo biológico, o mundo físico. Certo? Então existe esse campo. E esse aspecto também ele pega no mundo do homem. Porque a mulher também pode, por falta de cultura, de conhecimento e por outras razões que eu não vou tocar aqui, porque pode haver também uma prepotência em cima disso, certo? Ela pode não trabalhar bem o homem, que tem as suas inibições, tem as suas dificuldades, tem as suas inseguranças, tem as suas dúvidas. Não pensem, mulheres, que o homem é aquele poderoso, certo? Que porque ele tem a ereção do pênis, ele sabe e vive com segurança tudo. Então existem essa insegurança, essas dificuldades, esses temores que tornam o homem diferente, alterado no trabalho recíproco de preparo e de evolução junto num ato sexual. Então vocês vejam que o primeiro item que eu estou analisando aqui é um item de falta de cultura, de falta de conhecimento, de falta de preparo com conhecimento, com arte, de poder ter uma reciprocidade onde as coisas podem evoluir. Esse é o primeiro ponto. Colocamos 3 pontos juntos, vou fechar a questão aqui. O segundo ponto, que existem, de fato, mesmo na sociedade atual, e vai continuar acontecendo em grande escala, grandes repressões sobre a sexualidade. Repressões, proibições, certo? É como se fosse ainda um oculto. Porque existem questões cerebrais, questões profundas da nossa psique, que a sociedade pode liberar quanto queiramos. As proibições profundas, por questões de arquétipos, de outras razões, elas vão continuar por muito e muito tempo. E se não mudar a rota da comunidade humana, elas duram para sempre. Portanto, existem repressões, proibições, que fazem com que a pessoa se bloqueie, se iniba. E, portanto, esta pessoa, sendo um homem ou uma mulher, ela pode querer o sexo só em certas condições e uma vez cada não sei quando. Certo? Não porque ela não tem o potencial, porque ela não tem, de um certo modo, as condições, a sanidade, mas por causa dessas repressões, dessas inibições, desse inconsciente que poda, ela se bloqueia e ela não tem mais ritmo da sexualidade. Então, se essa mulher, por exemplo, ou este homem, encontrar uma pessoa que esteja num ritmo normal, vai ter um desencontro. Porque ele está num ritmo normal, que podia ser cada 3 dias, cada 4, cada 5, ou mais curto. Só que ela não acompanha. Então se dá o desencontro por causa dessa repressão, dessas auto-inibições. Então juntem esse segundo ponto com o primeiro. Se a mulher é um tanto reprimida, se o homem ajuda, se o homem facilita, ela se desinibe. Mas se ela é um tanto reprimida e ainda vem uma situação onde o outro não ajuda, então a minha repressão se multiplica, certo? E aí venho colocar o terceiro ponto aqui dessa situação que eu encontro demais. O homem, quase sempre nesse caso, mas não só o homem, pode ser o homem e a mulher, ele tem uma educação sexual, não por aquilo que foi dito, mas por aquilo que foi vivido. Cenas ocultas, cenas escondidas, que existe um mundo de imagens sobre sexo, que são imagens que estão na cabeça, que se tornam gatilhos, que acionam o organismo.
Então existe o chamado sexo que está na cabeça, que está nesse livro aqui. Um sexo que não é orgânico, um sexo que não é natural. Existe uma programação em muitos homens e muitas mulheres, uma programação de um sexo, de um desejo por imagens, de partes do corpo inteiro, da nudez ou do proibido. Imagem. Então é um sexo feito por imagens. É uma compulsão sexual feita por imagem. Então muitos homens, eles têm essa programação mental em cima do sexo, eu disse consciente e inconsciente, uma programação, um arquivo de imagens, de expectativas, de espionagem, certo? E esse arquivo aciona o organismo, aciona o erotismo sexual a querer toda hora. Mas não é um sexo natural, não é um sexo orgânico positivo, não é um ritmo da vida, é uma indução pelo inconsciente ou pela programação consciente, inclusive, de ser um exagerado no sexo. Olha, gente, eu encontrei um caso muito interessante, exageradíssimo, onde este homem, ele transava 2, 3 vezes por dia, se masturbava mais 2, 3 vezes por dia. Um homem de seus 35, 40 anos, certo? Como que era possível? A primeira coisa, quando há uns 15 anos que foi tratado esse case, que eu trabalhei com ele, é como é que ele se alimentava de imagens pornográficas. De um voyeurismo, de olhar o seio da mulher, de olhar a bunda, de olhar o corpo. Como é que ele se alimentava disso? E quando ele conseguiu se disciplinar e parar com essa história, se centrar em si mesmo, grande parte dessa motivação mecânica, artificial, que o leva a um sexo até a exaustão, parou. Desativou. Então ele diminuiu, só com esse aspecto, que não vou entrar no case dele agora, diminuiu em 60% essa vontade exagerada do sexo. E ali estava o problema, porque ele queria esse ritmo alucinante e ela não queria mais, certo? Então observe que esse terceiro ponto, essa mecânica mental, que induz a um sexo mecânico, compulsivo, repetitivo, ser uma autorrealização que planifique, que sacie de verdade. Então, de um lado, nós temos essa pessoa mecânica, não é que ela não goze, certo? Mecânica. E do outro lado, tem uma pessoa que está em resistência com isso. E aí, que eu faço muitas vezes a pergunta, fez ela hoje, acho, nos stories, como é que se resolve essa questão? Certo? Porque vocês observem que a questão do ritmo da sexualidade, ela é importantíssima. Importantíssima. Só que, ao ouvir esses comentários que eu faço aqui hoje, e eu disse que não vou dar resposta pronta e nem receitinha pronta, tem algumas coisas que devem ser pensadas. Você deve se preocupar em aprender sobre a tua sexualidade. Tanto a pessoa que estiver inibida por repressões, em grande parte ou em parte, quanto a pessoa que estiver mecanizada na compulsão do sexo por imagem, ela tem que fazer um trabalho terapêutico. Ela precisa se interessar em desarmar isso. De um lado, desarmar o tapume, a opressão, a repressão, a remoção. E do outro lado, desmanchar os gatilhos mentais que levam a uma compulsão exaustiva do sexo, certo? Porque observem, ainda para fazer um comentário podemos falar sobre quais são as consequências desse desencontro da sexualidade, certo? Olha, normalizar isso não é difícil. Claro que tem casais que são incompatíveis, mas teria que ver cada caso. Incompatíveis de um modo tal que o ritmo natural dos dois ele é incompatível. Mas isso também podia ser resolvido com a paciência de um e com a vontade do outro, certo? Mas as consequências desse desencontro, que quase nunca é tratado adequadamente, quase nunca,
é que a primeira desordem que ele provoca é que o casal entra em desarmonia, ele entra em discórdia, ele entra em atrito. Porque existe uma variável que me centra, que me cria um foco de descontentamento, de insatisfação de ambos os lados. Então, o primeiro efeito que essa desordem, esse desencontro de ritmo provoca é um desgaste no casal, indiscutivelmente. E se progredir o desencontro, o casal termina. Segunda possibilidade aqui, eu fiz hoje essa provocação numa pergunta nos stories. É mais patológico ou é mais problemático quem tem muita tesão sexual segurar um pouco o chão e fazê-la com raridade? Ou é mais patológico e problemático quem não tem tesão se forçar a fazê-lo? Essa é uma questão interessante a ser colocada. Tenho minhas repressões, não me permito. O parceiro ou a parceira não me trabalha para que eu me libere. E eu tenho que, por um dever de vida a dois, um dever de culpa que eu tenho comigo, eu tenho que me forçar a cumprir um papel no casamento que eu não consigo. Quais são as consequências disso? Certo? Eu diria que as consequências disso podem ser, inclusive, graves. Pode ser a causa de muitos cânceres. Na próstata, nos seios e em todo o aparato genital da mulher. Certo? Então, as consequências desses desencontros de sexualidade, onde se mantém ou onde se sente obrigado a fazer algo que não está no ritmo da própria natureza, tem consequências graves. E um terceiro efeito, uma terceira consequência, vai acontecer que a pessoa não se realiza. Porque a dimensão sexual, e aqui eu me mantenho na dimensão sexual positiva, aquele ritmo bom, certo? Quando ela não tem a satisfação na sexualidade, que ela tem que frustrar esse campo, que ela tem que excluir esse campo involuntariamente, existe um certo vazio, uma certa insatisfação, uma certa carência, que seria bem melhor que a pessoa tivesse nesta área uma boa funcionalidade e uma realização até o ponto que ela acha que basta. Porque pode acontecer num ritmo de crescimento sadio de duas pessoas, que em um certo momento, até numa vida precoce, 50, 60 anos, que esse fator se desacelere. Não seja tão importante. Perca o grande foco. Porque existem outros interesses, outras dimensões, outros horizontes que começam a ganhar força. Certo? Mas, porém, se não me realizo o suficiente para ter essa transcendência para outros campos, onde o sexo progressivamente pode perder o interesse de fato, sem nenhuma perda, eu sofro e não me realizo. E ainda um quarto efeito dessa sexualidade, desse desencontro que nós estamos falando aqui, é que quase sempre esse desencontro, essa insatisfação, esse conflito, ele vai implicar na vida profissional, na vida empresarial e na vida econômica, certo? Quando esse conflito ganha cunhos um pouquinho mais pronunciados, porque observe que tanto o homem quanto a mulher quer realizar-se nisso. E se a mulher sente que o homem não me ajuda, portanto tenho que me reprimir, ou se o homem sente que a mulher não colabora e ele tem que buscar de outro modo, as duas questões criam um foco estranho, criam uma tensão estranha, criam preocupações, alterações emocionais, alterações psicológicas, e isso vai sobrar para os negócios, vai sobrar para a empresa e vai sobrar para o bolso da pessoa, certo? Então, qual é que é a minha sugestão aqui, dentro dessa aula, que damos alguns acenos sobre esse campo? É infinitamente mais, certo? Tudo bem. É que vocês se interessem em buscar um trabalho terapêutico com a pessoa que vocês confiarem. Não estou dizendo fazer trabalho comigo, certo? Com a pessoa séria que vocês confiarem. Para esclarecer-se em profundidade sobre o que é a arte da sexualidade, o que é esse exercício, mas com pessoas que entendam do assunto, certo? Pessoas que entendam do assunto. Então, uma das primeiras recomendações, busquem
terapeuta, um psicólogo, um psicanalista que realmente demonstre entender desse assunto e tirem a limpo as questões que vocês precisam, certo? Segunda indicação que eu coloco para vocês é que vocês se dediquem a alguns estudos de certas pessoas mais sábias. Não falo da psicologia convencional, não. Falo de uma psicologia social, não. Falo de pessoas mais sábias, que trataram esse assunto, que trataram o erotismo em muitos ângulos. Que o erotismo pode se finalizar no sexo, na arte, na criatividade, na intuição, pode se finalizar na inteligência pura. Ele pode se finalizar numa sublimação mística, onde a pessoa entra no estado de graça, certo? Então, a minha segunda sugestão é que vocês busquem literaturas realmente que mostre a dimensão de um erotismo humano positivo, naquilo que tange a interação sexo-afetiva, sexo-amorosa. Certo, minha gente? Alguém quiser fazer alguma pergunta depois no direct, pode fazer. Se alguém quiser que eu indique alguma literatura, vocês podem me chamar, certo? Eu estou disponível. Valeu, meus queridos e minhas queridas. Essa aula vai ficar gravada aqui até amanhã. E como sempre, amanhã ela vai para o YouTube, tá? Amanhã à noite. E quem for no YouTube quiser se inscrever, será um prazer. Quem não me segue aqui, me sigam. Ó, aquele abraço de coração. E até a próxima terça-feira com mais uma aula, que vamos ver qual que vai ser. Tchau, tchau.